E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero deixar aqui, né, a minha opinião com relação ao censo. Esse novo censo, onde aponta, né, uma diminuição, né, do catolicismo e uma crescente aí do protestantismo, né? Não no mesmo ritmo, mas aponta que o catolicismo diminuiu, né, aqui no Brasil. Embora a gente tenha pesquisa a nível mundial que o catolicismo tem crescido, mas vamos falar aqui do nosso, né, país, que o catolicismo, né, diminuiu. Qual é a minha opinião com relação a isso, né? E esse movimento protestante não cresceu na mesma velocidade, mas de qualquer forma, né, cresceu. Então vamos deixar aqui, né, o que eu entendo disso, o que eu vejo. Bom, a gente já sabe que a fundação de igrejas, né, protestantes é muito grande no nosso país, né? Chegou outro momento aí, eu vi uma pesquisa em que era fundado aí cerca de 17 novas igrejas no Brasil a cada dia. Então veja, com essa fundação de uma nova denominação, né, em uma garagem, em uma esquina, em um ponto, né, alugado, quando alguém funda essa igreja própria, vai lá na prefeitura e registra, é evidente que pouco ou muito, né, mas a pessoa atrai para esse local um grupo de pessoas. Então esse grupo de pessoas estava em algum lugar. Então se tira de algum lugar e se coloca no outro lugar. Então veja, com essa crescente de muitas igrejas todo santo dia, pessoas fundando a própria igreja, é evidente que esse número, né, ele tende a crescer. E essas pessoas vão saindo do catolicismo, vão saindo de outras religiões, de outras igrejas, né, protestantes, essas igrejas protestantes maiores, né? E vai se diluindo, vai formando essa camada aí de pessoas que vão fundando a própria igreja. Qualquer pessoa, por mais rude que seja, se fundar uma igreja para ele mesmo, na sua garagem, colocar uma placa lá na frente, dizer que é uma igreja e dar um nome lá e registrar na prefeitura, é evidente que vai encontrar alguém que vai lá. E a qualidade disso, né? A qualidade disso. Para que tantas igrejas se só existe um Deus? Né? Só existe um Deus. É claro que esse único Deus verdadeiro que a gente crê, só criou uma religião, só fundou uma igreja. Então, essa modalidade de fundar a própria igreja tem como um pano de fundo, uma força maior, que muitos não percebem, essa guerra, né, espiritual. Tirar pessoas da igreja de Cristo, da única igreja que Cristo fundou, e jogar em algumas dessas milhares e milhares de seitas. Isso é um projeto, né? Para quem já teve essa oportunidade de fazer esses estudos, sabe que isso é um projeto, né, político, um projeto do inimigo de Deus para tirar pessoas da igreja e jogar no protestantismo. Essa é uma linha de pensamento que eu tenho com relação a isso. É um projeto político. Essas igrejinhas servem de uma nova manobra, né, política. No tempo da política, né, o pessoal vão utilizar esses pastores para arrebanhar, né, eleitores para si, ou seja, é um projeto político. Então não é uma coisa para você se sentir feliz, né? O protestante se sente feliz, olha, o catolicismo diminuiu e o protestantismo, né, aumentou. Pode ser que algum protestante se sinta feliz com isso, mas eu pergunto para esse protestante, e a qualidade? A qualidade da pessoa. Uma pessoa que foi afastada da Eucaristia, da presença real de Cristo, né, no pão eucarístico. Uma pessoa que foi afastada do caminho da salvação. Isso é motivo de felicidade? Né? Isso é motivo de felicidade? É um pensamento. Outro pensamento que eu tenho falado aqui nos vídeos também é a mentira, né? A mentira protestante.
esse espantalho que eles criaram da Igreja Católica e joga isso na cara dos católicos, principalmente daqueles católicos desatentos, que não tem um costume de ler as Sagradas Escrituras. Então, tá ali meio cambaleando na fé. Então, esses protestantes, né, chega na sua porta, chega no seu trabalho, como eu já falei no último vídeo, chega ali e começa a sussurrar no seu ouvido e acaba te tirando da igreja. Veja, motivos políticos, né? Podemos dizer também motivos, né, financeiros, porque a maioria das pessoas que fundam a própria igreja é motivos financeiros. Eu digo aqui assim, você acha que se fosse por amor a Cristo, fosse realmente por amor a Cristo, teria tantas igrejas assim? Alguém alugaria um ponto para fundar uma própria igreja se fosse por amor a Cristo? Você acredita nisso? Você acredita que se fosse por amor a Cristo, 17 igrejas, novas igrejas, seriam criadas todo dia no Brasil? Mais de 10 igrejas criadas todo santo dia no Brasil. Já mostrei aqui nesse vídeo, nesse canal, né? Em apenas uma avenida, uma rua que a gente anda aqui, a gente encontra 5, 6 igrejinhas diferentes de garagem. Repito a pergunta. Você acha que se fosse por amor a Cristo, né? Eles estão fundando a própria igreja por amor a Cristo. Você acha que fosse por amor a Cristo, isso estaria acontecendo? Eu vou falar aqui, né, com toda verdade, que se fosse por amor a Deus, não teria, né, tanta igreja assim. Com certeza por amor ao dinheiro, por amor à política, por amor, né, ao dízimo do povo e das ofertas. É isso que faz também crescer, né, o número dos protestantes. Porque qualquer um pode fundar a própria igreja. Uma coisa que envolve dinheiro. Você está percebendo como é que é as coisas? Então, se não tiver uma conversão, né, para valer a Cristo, se a pessoa não se converter para valer a Cristo, vai lá e funda a própria igreja. Então, esse é um dos motivos. E outro motivo também que eu vejo é que a fé católica, ela tem pontos que ela não abre mão, é rígida, né? E tem que ser assim mesmo. Com relação ao casamento, né, de pessoas de segunda união, com relação, né, à confissão. Então veja, muitas dessas igrejas protestantes não estão nem aí para isso. Existe no meio protestante até as igrejas inclusivas. Ou seja, não está nem aí para esses valores que a igreja sempre defendeu, né? Então, se o sujeito quer casar 5, 6 vezes, o cara anda por aí traindo a esposa, funda a própria igreja. Não tem compromisso com nada, não precisa se confessar com o sacerdote. A confissão, né, com o sacerdote assusta muitas pessoas. Então, lá no protestantismo não tem isso. Então, veja, se torna uma coisa, digamos assim, humanamente, né, mais fácil. O cara não precisa se confessar, não precisa prestar contas para ninguém. Vai lá, funda a própria igreja, lá ele é o seu próprio magistério, com a Bíblia debaixo do sovaco. Ele deita e rola lá na sua garagem, né, na sua esquina. Não tem a lei que seja maior do que ele. Então veja, com todos esses atrativos, a coisa cresce, né? O cara funda a própria igreja, bate lá em cima dos 10%, do dízimo, 10%. As pessoas, infelizmente, as pessoas humildes e simples, elas se deixam enganar, porque não perguntam, porque, como eu disse também, às vezes, não aguenta ficar na doutrina católica, por causa dessa questão de estar em segunda união. A pessoa se apavora, diz, puxa vida, a igreja não aceita, e a pessoa quer um espaço para falar, ou a pessoa tem repúdio de confissão, de confessar-se com o padre, porque eu vou confessar com um homem, né, pecador. Veja, mas a gente está visando aqui o sacramento, e não
o padre, o homem em si, né? O sacramento. Então veja, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, a minha opinião. O fato de ter muitos fundadores de igreja, é óbvio que essas igrejas vão atrair grupos, pequenos ou grandes, por motivos políticos, para ser usado como manobra, né, na época da política. Essa rigidez católica, né, de alguns sacramentos, a pessoa só pode fazer se tiver de acordo. Se tiver segunda união, a pessoa não pode se confessar, a pessoa não pode comungar. Ou seja, tudo isso vai deixando certas pessoas, né, à margem, ali, com um certo desgosto, né, da fé, porque não se precaveu. Aí quando encontra uma pessoa de outra religião, que diz que isso lá não tem nada a ver, né, isso não tem nada a ver, a pessoa acaba migrando para esses lugares. Mas para quem estuda e quem quer as coisas com seriedade, com temor a Cristo mesmo, tende a fazer o retorno de volta, né? Tende a voltar para a Igreja Católica, que é esse movimento que a gente vê a nível mundial. A gente vê muitas pessoas voltando para a fé católica, depois de ficar muito tempo fora. Até mesmo aqui no Brasil, a gente vê muitos testemunhos de pessoas voltando para a Igreja Católica. Por quê? Porque quando quer a coisa séria mesmo, quando leva a coisa séria, a pessoa acaba voltando. Porque parece assim, unicamente uma disputa, né, meio que política. Eu quero ser o maior número, né, aquele desejo nos defensores protestantes, aquele desejo, né, nós queremos tomar, né, o lugar do catolicismo. Mas com qual qualidade? Com milhares e milhares de fragmentos? Quantas mil, né, igrejas protestantes diferentes tem no Brasil, né, independente uma da outra? Então veja, é essa qualidade que você quer, é com esse número que você quer avançar. Esse número vai beneficiar quem? Vai salvar o quê? Né? A não ser os seus próprios, né, pastores enriquecerem e servir de manobra, né, política. Então é isso a minha opinião. E uma última opinião, não estou julgando ninguém aqui, é a questão dessa qualidade, né? A qualidade das pessoas. A qualidade do cristão. Não é simplesmente eu dizer, eu sou evangélico, sou protestante, colocar a minha Bíblia debaixo do meu braço, né, na frente do espelho do meu carro ali, um sol ressecando as Sagradas Escrituras, cheio de poeira. Aí quando era católico, quando disse que era católico, era cachaça, era essa revergonhice, aprontou, deitou e rolou. Aí em determinado momento disse que é protestante, disse que é evangélico, aí deixa de fumar, deixa de beber, deixa de fazer isso, fazer aquilo. Ué, por que você não deixa de fazer as coisas erradas sem ter que deixar a igreja, né? Isso também já vi falar. Não, a pessoa virou evangélico, né? Virou protestante, então parou de beber. Ué, eu parei de beber e não deixei a igreja, né? Então veja, são esses pontos que eu quis deixar aqui nesse vídeo, né? Todos nós devem ter um parente assim, né? Tem um parente assim, né? Que aprontou, fez um monte de besteira, aí determinado ponto se aquietou, aí disse que virou protestante, foi para uma igreja protestante. Ué, por que não se aquietou antes? Por que não deixou de beber antes? Por que não deixou de fumar? Não deixou as coisas do mundo sem deixar a igreja? Para eu me converter, eu preciso deixar a igreja? Eu deixei de beber, deixei um monte de coisas que eu julgo do mundo, né? Sem precisar deixar a igreja. É simples assim, é só se converter. Se converter para os protestantes é o quê? É deixar a igreja católica e ir para uma igreja protestante? Então veja, me parece que no geral, né, para quem quer viver uma vida... Veja, que eu não estou julgando, né, ninguém pessoalmente, não estou julgando aqui, mas uma linha de pensamento. Me parece que, no geral, ser protestante, para um mundo que quer viver de qualquer jeito, sem batismo, sem eucaristia, sem levar a sério o matrimônio, o mundo protestante parece ser mais atraente, né? Igrejas para todo gosto, né? A tal das igrejas, né, inclusiva. Você pode ser o que você quiser. Aí na igreja católica você não é muito bem visto, aí de repente você vai da sua própria igreja. Então veja, tudo isso me parece que fortalece esse movimento, né, protestante.
essa busca pelo bem material. Às vezes não, né? A gente sabe que tem muitas igrejas que têm grande poder aí na mídia, que coloca todo santo dia, né, esses programas falando de pessoas bem-sucedidas, de pessoas que deviam muita coisa, e em 3 meses aquela pessoa se reabilitou, aquela pessoa reconquistou o casamento, milagrosamente aquela pessoa pagou aquela empresa, abriu outra loja. Tem igreja assim. Então tudo isso atrai o ser humano, né? A gente sabe que tem igreja assim no Brasil, que só prega os bens materiais, né? A tal da prosperidade, né? Aí você vem para cá, você vai ser próspero. Não, quando eu era católico, eu não tinha nada. Eu era, né, fraquinho, não tinha nada, cheio de dívida. Foi para lá, pagou todas as dívidas, restaurou tudo, conquistou tudo de volta. Veja só, tudo cortina de fumaça para lhe tirar da Eucaristia. Beleza, meus irmãos? Então essa é a minha opinião. Se não é a sua, se você é protestante e viu esse vídeo, faça só essa análise, né? Eu não quero ser, eu nem sou e nem quero ser inimigo de ninguém. E nem quero ter você como meu inimigo. Faça essa análise. A Igreja Católica está aí defendendo os seus dogmas há 12.000 anos. Defendendo aí a mesma coisa. O casamento. O homem deve ser casado uma vez só. Quando vai para a segunda união, a igreja já diz que você não pode comungar, não pode confessar. Então, tudo isso pode ser um motivo de pessoas se afastarem da igreja. E como eu já disse, lá no protestantismo, para a grande maioria, isso não importa. Não importa. Você pode chegar lá, viver a sua vida de qualquer jeito, que não importa. O que importa é que você seja mais ali um dizimista, né? Um ofertante naquela, né, comunidade. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.